O papel da Justiça Estadual na gestão carcerária é o tema do Via Justiça de hoje. Participam do programa o juiz da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte, Guilherme Azeredo Passos, e o vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de Minas Gerais, Anderson Marques. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Superlotação carcerária, rebeliões e mortes nos presídios. O caso recente do presídio de Pedrinhas, no Maranhão, chocou o Brasil. Doutor Guilherme, como explicar a desestruturação do sistema prisional brasileiro? A desestruturação hoje, ela basicamente decorre de uma falta de investimento e de um compromisso, né, dos estados em geral com o sistema penitenciário e com a ressocialização, que é o fim principal da pena. Doutor Anderson, como reduzir a incidência de rebeliões e mortes como as do complexo de Pedrinhas no Maranhão? Tratar o preso com dignidade. Ensinar que o preso, ele não é um animal, ele é um ser humano e que ali ele deve ser respeitado e ser tratado como gente. Esse é o primeiro passo. Doutor Guilherme, pergunto para o senhor, por que a prevenção e a reabilitação do condenado chegaram ao ponto de descrédito? Porque, na verdade, a LEP, que completa, acho que esse ano, 28 anos, né, ela nunca foi efetivada em todos os direitos dos presos. Complementando o que o Anderson falou, nós temos dentro do sistema um tripé que se chama assistência material, assistência jurídica e familiar, né, tem de ser uma normalidade quando esse tripé é atendido, né? Com assistência jurídica, o preso não tem aquela ansiedade, fica sabendo todos os seus direitos e o tempo específico, e não perde o vínculo social. Então a gente tem de uma normalidade aí, mas efetivamente todos os direitos garantidos na lei de execução penal nunca foram efetivados. Doutor Anderson, por que o senhor acha que houve o abandono, a falta de investimento e o descaso do poder público ao longo dos anos? Porque eu acho que o sistema carcerário hoje, a ideologia dos anos 70 até nesse momento, é no sentido de que aquela pessoa ela vai ficar fora da sociedade durante aquele determinado tempo da pena dele. 5, 7, 10 anos. Nunca se pensou que aquela pessoa ela vai retornar à sociedade. Uhum. Então, o poder judiciário, a sociedade civil, todo mundo pensava que era o seguinte: olha, nós vamos deixar que aquela pessoa fique lá no presídio durante 5 anos, mas esquece que ela vai voltar. E aí vem juízes compromissados, como o doutor Ebert, o doutor Guilherme, e falam, não só porque está aqui, mas que vão aos presídios, que vão fazer vistoria aos presídios, que vão perguntar aos presos, que perguntam aos presos, olha, o que está acontecendo aqui? O que nós podemos melhorar? Então é isso que nós precisamos, de pessoas compromissadas em saber e pensar que aquelas pessoas que ali estão, elas vão retornar à sociedade. Nós vamos ver agora um Povo Fala em Belo Horizonte. Nossa reportagem quis saber o que deve ser feito contra o aumento da criminalidade no país. Nossa pergunta: você acha que prender é a única solução? Como resolver o problema da superlotação carcerária? Rouba, mata uma vez, dá uma chance para ele. Matou a segunda-feira, tem conserto, não. Depende muito do tratamento que esse prisioneiro vai ter no presídio para que ele seja reencaminhado à sociedade. Resolver o problema, eu acho que aí são inúmeros fatores envolvidos, né? A resolução eu acredito que esteja em medidas educacionais, sociais. A educação em primeiro lugar. O povo mal educado é o resultado das prisões lotadas, né? Comentário do senhor sobre o Povo Fala. Eu gostei de alguma fala ali, mas o que a gente tem percebido hoje? Que a sociedade tem, erroneamente, que o preso é um lixo humano. E o preso não é lixo humano. Eu estou usando até uma fala sua ali. Mas, e ela se revolta, às vezes, injustificadamente, por não ter uma compreensão exata da finalidade da pena, que é a melhoria dessa pessoa para um retorno, um convívio social. Então ela não concorda que ela tenha garantidos todos os direitos que ela deveria ter tido antes de ser recolhida, né? Então a sociedade tem essa falsa compreensão que preso é bandido bom, é bandido morto. Então, de uma certa forma, ela compactua e endossa essa inércia do Estado e não
respeitar, esquecendo aquilo que você falou, de que as pessoas vão voltar. Então nós temos que investir mais em educação e respeitar essas pessoas. Mas o senhor acha que esta seria uma sociedade alienada por considerar o preso, com essas palavras que o senhor colocou, como lixo humano? Não, eu não vou dizer que a sociedade seja alienada. Eu acho que ela endossa uma certa inércia do Estado, porque também ela é a vítima direta do aumento da criminalidade. Então, assim, ela hoje, é a forma dela reagir. Nós estamos sentindo diretamente os efeitos do aumento da criminalidade e da falta de investimento, tanto em segurança pública quanto ressocialização. Doutor Anderson, a opinião do senhor sobre a fala popular? Eu gostei de duas palavras: respeito e educação, com relação ao taxista e com relação ao agente de segurança. Nós podemos perceber que essas pessoas, elas entendem o real motivo da prisão penitenciária. É um motivo de penitência, é um motivo de analisar o que você fez de errado e aprender com o seu erro e voltar à sociedade com uma ideologia de que você não pode fazer aquilo, que aquilo ali é errado. E por esse motivo, por aquela ação errada que você fez, você está respondendo. Então nós temos que, como o doutor Guilherme falou, dar exemplo lá no presídio. Nós temos que voltar ao presídio e falar assim, olha, essa pessoa, esse detento, ele vai responder lá fora. Como é que ele vai agir lá fora? Então até a forma de tratar o detento... Até a forma de tratar. Na LEP é falado que o preso ele tem o direito de ser chamado pelo nome. Nas crianças de hoje em dia é só nome. Ninguém fala Infopem, ninguém fala sua identidade, ou identidade tal. Não. Nós chamamos pelo nome. Então essas pessoas elas têm que ser tratadas pelo nome, com dignidade. Mas lá dentro eles usam só o número, né, do Infopem. O número e vagabundo, marginal, bandido e outros adjetivos para poder mencionar aquela pessoa. Então nós temos que analisar que essas pessoas, elas têm que aprender um ofício, uma profissão, um estudo. Porque aquilo lá de fora, a única coisa que ela sabe fazer é colocar um revólver na cintura e assaltar. Os senhores sabem muito bem, lógico, que o princípio da dignidade humana está na Constituição. E por que não é respeitado em relação ao sistema carcerário, doutor Guilherme? Eu tenho posso estar equivocado na minha impressão, que a Constituição da República ela cometeu um pequeno equívoco. Ela é denominada Constituição Cidadã, mas ela retira do condenado o poder de voto e de ser votado. Não é de ser votado, eu acho que seria até razoável, mas de voto não. Então, via de consequência, ele deixa de ser um cidadão, ele deixa de ter peso e, consequentemente, ele tem sido abandonado. Eu acho que essa perda de cidadania, ela gera um reflexo muito negativo. Sim, mas a sociedade convê que a dignidade não tem nada a ver com cidadania. Dignidade é para todos. Sim, dignidade é a interpretação que nós temos que ter da norma constitucional, que o Estado tem o dever de garantir para a pessoa o mínimo para a sua existência. Né? E a Lei de Execuções Penais, ela traz isso. Todos os direitos que ali são um mínimo. Assistência material, religiosa, saúde, para aquela pessoa permanecer encarcerada. Agora, por que o Estado não cumpre isso? Né? Porque há uma falta de interesse e um endosso da própria sociedade, de achar que o preso não merece ter o que as pessoas aqui de fora também não têm. É só uma correção da minha parte, para dizer, para ficar melhor entendido, não é que a dignidade não tem nada a ver com cidadania. A gente entende que ela é muito além, muito acima do que o simples conceito da cidadania, não é isso? Com certeza. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.